Estamos em live, boa noite para você assistindo nesse momento, provavelmente pelos Reels ou pelo feed também. E hoje nosso convidado é um jornalista e tanto, mais de 20 anos de carreira, radialista, repórter, apresentador, narrador, comentarista, tudo. Hoje aqui, e só esperar um minutinho só, você que está assistindo pelo feed depois, dá uma arrastadinha aqui na barra, geralmente demora uns 5 minutos para se acertar. Boa noite, E Bruno. Boa noite noite, a Boa noite, todos. rapaziada. Bruno. Boa noite, Abner, tudo bem? Tudo ótimo, irmão. Boa noite a todos que estão chegando. Logo mais nosso convidado vai entrar. Mas aí, irmãos, o que vocês têm? Que vocês... Ixi, o Matheus caiu. O nosso convidado de hoje é um convidado conhecido no meio jornalístico. Tem passagens por diversas emissoras. E acredito que hoje o papo terá muito assunto, muita conversa sobre futebol, jornalismo. Agora é esperar. E você, Matheus, o que você acha sobre o papo de hoje? Como que vai ser? É isso, Bruno. Igual o Abner falou, com certeza um jornalista sensacional, um radialista que já passou por diversas emissoras, como vocês bem apontaram. Então, com certeza alguém que vai trazer muita experiência e conteúdo para a gente. Com certeza algo que vai agregar na nossa página, no nosso projeto, que tem esse intuito dos esportes. Aí o Fernando já chegou. Então, com certeza, já já ele vai já aparecer para conversar com a gente. E um cara que tem total experiência para falar e que, com certeza, você que está aqui, já fiquem aí por dentro, já deixa a sua pergunta e seu like. Quem está assistindo depois também pode deixar seu comentário e seu like para não perder nada. Muito boa noite, Fernando. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo jóia? Como que vocês estão? Estão me ouvindo bem por aí? Boa noite, Sim, Perfeitamente. Bruno. perfeitamente. Então, podemos começar? Bora? Certinho, Fernando, uma boa noite. Gostaria de começar primeiramente dizendo que é uma honra estar contigo aqui, jornalista mais de 20 anos de carreira, muito renomado no ramo. Gostaria de nos apresentar. E, Fernando, a nossa página, a gente foca mais na região de Sorocaba e nos esportes, buscando Uhum. muitas vezes dar uma maior visibilidade para alguns esportes que não têm tanto espaço no ramo, principalmente da somente de TV, até mesmo até rádio muitas vezes. Então, vamos apresentar um pouco de você. Você é um jornalista de mais de 20 anos de experiência, repórter, apresentador, narrador, comentarista. Nosso convidado também já passou por várias emissoras como ESPN Brasil, SBT, Rede TV, Gazeta, Band Esportes, Folha de São Paulo, Bandeirantes, Bradesco Esportes, FM, Esportes Plus. Também já narrou muitos eventos como os Jogos Pan-Americanos de Lima, além que hoje em dia trabalha na Energia 97, que é a rádio FM, e além de outros meios televisivos como a Cazé Esportes, a NS Esportes, TFS e outros tipos. Acaba é muito rica, muito forte, né? A questão do esporte, principalmente nos últimos anos com o futsal, né? Com o Magnus com uma força muito grande. Já fiz muitos jogos aí na Arena Sorocaba, mas não só do futsal. Tem uma história muito grande no basquete, tem uma história muito grande no voleibol, no futebol também, né? Com São Bento, com o Atlético. E muito legal. Grande amigo, o Nilson César, que é daí, com o Fausto também, enfim. Cara, eu tô com, como vocês disseram, essa carinha de novinho, mas ano que vem eu completo 25 anos de trabalho diretamente na imprensa, né, na grande imprensa. Eu comecei até que tarde, se for pegar o que meninos como vocês, como jovens, né, começam com 18, com 19, eu comecei, na verdade, com 21 para 22 anos. Com 21 para 22, porque eu estava fazendo faculdade, mas eu ainda não tinha entrado numa grande emissora. A primeira emissora para grande trabalho foi os canais Disney, né, no final de 99, começo de 2000, mas eu já tinha feito algumas coisas quando deu o boom da internet, né? O que foi o boom da internet? Quando a internet começou, para valer, quando a gente começou a entender o que era ter uma página, quando a gente começou a entender o que era
é a internet de escada, que vocês certamente só ouvem falar de nome, mas não pegaram essa geração, vocês já estão no 5G, já estão no digital, já estão com os modems em alta velocidade, que é muito diferente. Mas eu sempre quis trabalhar na comunicação, era uma coisa que eu sempre falava, né? Muita gente pergunta, a narração, Fé, era uma coisa que você queria? Não, de início não. Foi uma coisa que surgiu na minha carreira para trabalhar a partir dos 20 e poucos anos, quase 30 anos. E aí eu estou tocando dessa forma, né? Como eu disse, eu sou jornalista de formação, formado pela PUC de São Paulo, mas já fiz acho que praticamente tudo que se pode dizer dentro da comunicação, né? Trabalhando como repórter, como coordenador, como editor, como estagiário, como auxiliar, como assistente, como apresentador, como narrador, comentarista, plantão no rádio, fechando o jornal, fechando edições. Então, já tive essa experiência. E para minha carreira foi muito legal, foi muito bom, né? Poder ter feito tudo isso em jornal, em televisão, em rádio e agora na internet também, com o YouTube, com o Twitch, com essas novas plataformas, mas sempre buscando aprender, sempre buscando ter um novo aprendizado, né? Sou professor também de locução, tanto no Senac quanto em pós-graduação, estou dando aula no futebol interativo agora também, enfim. Acho que eu já fiz bastante coisa nesse período, tenho muita coisa que eu ainda quero fazer, tenho desejo, por exemplo, de trabalhar na comunicação com dublagem, que é uma das coisas que eu sou mais apaixonado na minha vida, que é a dublagem profissional. Não sou ator, né? Então fica um pouco mais difícil, mas tentando realizar. Enfim, nesses um quarto de século aí, que imagino que seja mais do que a idade de vocês, eu já estou aí na batalha, trabalhando bastante. Perfeitamente, Fernando. Só dizer que é um prazer estar aqui contigo, um ótimo narrador, ótimo, com certeza, jornalista muito versátil e que, agradecendo a todos que estão comentando, já entrando na live também, pode deixar a pergunta de vocês aí que a gente vai tentar sempre ler. E, Fernando, já perguntando para você, você que já disse muito bem as suas funções e todo como começou, mas como que começou de fato? Você tinha alguma função já específica em mente? Se era a narração, que é algo que você é mais conhecido e mais valorizado atualmente, ou se era algo diferente, como você propriamente já citou, que é a dublagem ou outras coisas? Como que foi o seu início e se teve alguma inspiração? Alguém que te incentivou? Como que foi esse começo, Fernando? Cara, eu queria muito trabalhar na comunicação, assim, não tinha um desejo explícito de ser narrador, eu sempre falo isso, narração surgiu muito depois. Eu acho que como vocês, assim, como uma molecada que gosta de esporte, que consome esporte, hoje é muito mais fácil com TV a cabo, com a internet, com os canais abertos ainda. Antigamente a gente só tinha praticamente a televisão e o rádio para acompanhar, né? E eu desde menino sempre gostei de acompanhar tudo, acompanhava qualquer tipo de competição, Jogos Olímpicos, Pan-Americano, a Copa do Mundo. A minha primeira que eu fui ver, né, na íntegra foi em 86, mas 82 eu já lembro alguma coisa, Jogos Pan-Americanos de 87 lá em Indianápolis, 88 em Seul e 84 em Indianápolis, aliás, em Los Angeles. Então eu sempre gostei muito de comunicação, de falar, de ver as coisas e consumir esporte. Esporte é uma coisa que está dentro da minha vida. Joguei tudo, sabe, que tinha na escola, vôlei, tênis, basquete, natação, joguei muito futsal, futebol de campo, enfim. Mas tinha vontade de colocar, né, o que eu consumia, o que eu aprendia, como uma forma de repente, ser uma minha profissão. Demorou um pouco para decidir isso. Tem muita gente que desde criança já pensa nisso. Eu fui decidir mais ou menos com 15 para 16 só. Pensava primeiro em trabalhar com alguma coisa relacionada à biologia, veterinária, animais e tal. Mesma forma, gostava de direito, mas na comunicação, para ser jornalista, decidi quando eu tinha 15 para 16 anos só, quando eu estava no Colégio Objetivo. E aí resolvi prestar vestibular, fiz a faculdade e comecei a trabalhar desde muito cedo, né? 15 anos eu já tive um emprego em banco, aí trabalhei até os 18, depois comecei a ter os estágios, né, para trabalhar, e esses estágios me ajudaram demais, assim, porque na comunicação você tem que ter um pouco de sorte também. Além de você querer muito e conhecer as pessoas, você tem que ter sorte de cair num lugar para te empurrar, para dar esse start, né? E eu tive nos canais ESPN. Nos canais ESPN, o Disney hoje, né, que está com esse sucesso absurdo há tantos anos, eu peguei lá no início.
lá no início dos anos 2000, né, quando era logo depois que virou TVA Esportes, depois ESPN Brasil, 3 anos que para mim foram como se eu tivesse feito uma faculdade na prática, né, trabalhando em televisão, sabendo o que é uma lauda, sabendo o que é uma edição, sabendo cada função dentro de uma TV, de um jornal, de um programa para montar, e aos poucos você vai começando a desenvolver. Aliado a isso, eu estava na faculdade também, né? Sempre tive muita vontade de trabalhar no meio esportivo, trabalhar falando de esporte, né? Claro que no jornalismo você não escolhe, mas às vezes você é escolhido para tal, e eu tive muita sorte de cair num meio como esse, primeiro nos canais ESPN, na época com o José Trajano, tinha gente espetacular, Paulo Soares, Antônio Greco, Cláudio Karsug, Paulo Calçade, Milton Leite, João Palomino, Carlos Martins, que me deu todas as chances do mundo. Então foi uma época muito bacana para eu aprender, né, e colocar em prática. E desde então estou aí, né? Se a gente for pegar referências, ídolos, nossa, a gente tem tanta coisa. Flávio Prado, que eu tive o prazer de trabalhar com o Flávio há 11 anos, era um cara que eu admirava desde que eu tinha 7, 8 anos lá na TV Record, depois na Bandeirantes. O próprio Mauro Betti, o Milton Neves, que o Milton eu falo que foi o cara que me inspirou a querer assinar qualquer coisa como jornalista, né? Então, essa galera aí me colocou num caminho aí que certamente eu estou muito feliz de estar trilhando, né, desde o fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Primeiramente, muito boa noite, Fernando. É uma honra recebê-lo no nosso projeto. Eu gostaria de saber como foi sua migração para a área que está hoje no jornalismo e em que função você iniciou sua carreira. Então, foi em 2000, cara. Em 2000 eu estava na faculdade, eu estava no segundo para o terceiro ano de faculdade, e era uma época que a internet estava começando a dar muita oportunidade para a galera. Assim, se você quisesse trabalhar escrevendo, por exemplo, em site, é uma época que começou a estourar, começou a aparecer muita coisa, né? E eu tinha 20 anos, mais ou menos, 19 para 20 anos. E aí eu tive uma oportunidade num portal que ele foi inovador, à época era um americano, o nome dele era Brian, que veio para o Brasil, ele convidou alguns jornalistas que estavam ainda estudando, né, para ser estagiário e escrever no portal dele, e eu fiz isso e depois eu tive a chance em 2000, quando eu estava na faculdade, no terceiro ano, que a ESPN estava chamando uma galera para trabalhar lá na Olimpíada de Sydney, em 2000. E um amigo meu, né, um jornalista ultra conhecido e excepcional, Thiago Maranhão, trabalhou muito tempo no Sport TV, na Band, e hoje ele está trabalhando, fazendo startup, trabalhou um tempo na Amazon também. O Thiagão perguntou para mim, ele trabalhava lá, ele tinha feito estágio lá, falou, pô, você é um cara que ama isso, é doente por isso aí, e a ESPN está precisando de novas pessoas, você não quer ir lá olhar? Então eu falei, pô, com o maior prazer. E eu queria arrumar um emprego na área, né? E aí começou, fiquei lá há 3 anos, né? Depois me tornei um editor, um coordenador, fui pro ar algumas vezes também, então foi a partir daí, no final de 99, início de 2000, que eu comecei trabalhando. Muita gente primeiro trabalha em redação, primeiro trabalha em estágio, tal, no rádio. Eu fiz ao contrário, eu fui primeiro para a televisão. Como jornalista, normalmente a galera vai para a TV depois, né? Depois de ter um período, e eu fui primeiro para a televisão. Certinho, Fernando. Eu gostaria de perguntar um pouco como surgiu essa paixão pelos esportes sua. E principalmente qual a influência da sua vida, principalmente na sua vida atual, que você costuma fazer corridas e coisas do tipo. Cara, acho que total, desde menino. Sempre gostei de vivenciar o esporte, né? Ver o esporte, ouvir esporte e consumir esporte. Acho que toda criança, todo menino tem uma bola do lado, né? Quer bater bola. Eu não era diferente também, desde 1, 2, 3 anos. Mas eu gostava de tudo, cara. Eu gostava de tudo. Meu pai me levava no parque e eu queria, às vezes, ficar vendo... aqui no Ibirapuera tinha galera que ficava fazendo aqueles aviões de motorzinho, né? Que você fica girando. Os barquinhos que ficava dentro. Corrida na rua, adorava assistir. Sempre gostei de ver corrida de automóvel. Seja Fórmula 1 ou outros monopostos também. Stock Car, NASCAR.
Então acho que eu gostei sempre de tudo e curtia muito qualquer tipo de modalidade, sempre fui muito ligado ao esporte, né? 84, por exemplo, eu lembro da medalha do Joaquim Cruz, quando ele ganhou 800 metros, né? A época bateu o recorde olímpico, o Brasil ganhou medalha no vôlei, aquele sucesso, enfim, sempre gostei muito de esporte. Hoje continuo dessa forma, né? Eu trabalho não só com narração de futebol, trabalho com muitas modalidades, eu narrei boa tudo. Passou esporte na TV, pode ser um ping-pong, pode ser uma bolinha de gude, pode ser uma disputa mundial, eu estou lá vendo. Com certeza, Fernando. O esporte tem essa característica da emoção e de trazer o público para si, independente de qual esporte seja, individual, coletivo. Mas, Fernando, até te perguntar uma pergunta que deu um gancho muito bom, que foi do Robson Nogueira, um entrevistado nosso aqui também, grande narrador, que pergunta da sua passagem no SBT em 2003. E aí, pegando esse gancho e te perguntando também, junto às suas passagens por outras transmissões, por outras emissoras que são fechadas e abertas. Tem diferença nesse quesito? Está no SBT, que é uma emissora que tem um público grande por ser uma emissora aberta, e na ESPN, como que era esse paralelo e as diferenças, e hoje você também já participando de streamings, estando no YouTube com a Cazé TV, estando na Paramount, como que é essa diferença de streamings e também de televisão aberta, Fernando? É bem diferente, aliás, bela pergunta, legal para explicar para a galera. Eu fui no SBT, eu estava no SBT, primeira vez que eu trabalhei numa TV aberta, né? Numa época que não tinha uma concorrência muito grande da TV a 4, da TV a cabo, e principalmente do streaming, né? Do YouTube, de outras coisas, de outros canais. Né? O SBT, por exemplo, quando eu trabalhei lá em 2002, 2003, o SBT adquiriu os direitos do Paulistão, e era para ser com exclusividade, mas teve uma confusão contratual, que acabou sendo com a Globo e com a Record também. E o SBT não tinha uma tradição muito grande com esportes. Ele tinha já transmitido algumas coisas em esportes, com muito sucesso, inclusive. Né? Copa do Brasil, tinha passado Paulistão, tinha passado Olimpíada, Copa do Mundo. Mas não era uma emissora que tinha um jornal diário, alguma coisa assim. Então foi muito legal, porque eu recebi o convite desse grande amigo, desse grande mestre que eu tenho, que é o Carlos Martins. Ele trabalhava comigo na ESPN. E aí ele foi convidado para ser o chefe da equipe, ele me chamou para ser produtor e editor lá. Cara, foi fantástico, porque a emissora gigante, né, uma das maiores do mundo, está entre as 3 maiores do Brasil, por muito tempo foi a 2ª maior do Brasil, uma estrutura de entretenimento absolutamente gigante, né, com a época que eu estava lá, Silvio Santos, Gugu, Hebe, Ratinho começando, Raul Gil, tanta gente, né, que só botava a audiência lá em cima, e de repente o esporte começou lá. E deu muito certo, porque o esporte deu muita audiência. É uma pena que não continuou. E fazendo o paralelo, comparado a outras coisas, é diferente você trabalhar numa emissora de televisão que tem uma exigência de público, de ibope, de audiência, diferentemente do que a gente tem, por exemplo, no streaming. O streaming hoje você mede pelo chat, pelo número de comentários, pelos views, né? E é um número menor. Mas a essência para você trabalhar, na época, era uma função diferente do que é hoje. Hoje eu estou numa função muito mais de narrador, repórter, e às vezes apresentador, e na época eu era um cara do bastidor, eu ficava mais atrás das câmeras, mas sempre com a mesma alegria de trabalhar em grandes locais. Ainda falando sobre transmissões da TV, streaming, como é trabalhar na Energia F97? É uma rádio diversificada, com bastante animação, uma rádio diferente, que traz para o público, perto do narrador. Como é trabalhar e ter essa experiência dentro dela? Cara, acho que é o maior público que eu já tive na minha vida, assim, porque já trabalhei em lugares grandes, de grande audiência, falando no microfone, na época do Grupo Bandeirantes e tal, mas nenhum, no meu caso, como profissional, me trouxe tanta proximidade com o ouvinte e principalmente o carinho. Porque eu estou falando para o torcedor, estou falando para a paixão do torcedor, né? Nunca aconteceu isso, eu narrar diretamente para uma torcida, como eu faço lá do São Paulo. No
no rádio, em mais de 10 anos, eu sempre fiz totalmente isento, trabalhando, por exemplo, no Palmeiras como setorista, no Corinthians, na rádio do clube, fazendo tudo quanto foi modalidade. E na energia foi me dar essa missão, de trabalhar com o time, né? É uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito engrandecedora, porque você falar diretamente para o torcedor, você está falando diretamente para aquele cara que sofre junto e comemora junto, né? E a minha missão no microfone é essa, cara, é trazer emoção para ele, né? Seja qual for a torcida. Eu estou fazendo São Paulo, mas faço em outros, como todo profissional do microfone faz. E na energia é um público que eu nunca tive na minha vida, é um público extremamente passional, né? Mexe diretamente com a paixão, mas ao mesmo tempo ele entende que às vezes eu tenho que fazer o meu trabalho relatando, falando, dando opinião, não só concordando com o que o torcedor pensa e principalmente achando graça em tudo. Eu sempre falo isso também. Na narração tenho algumas brincadeiras tal, mas não é uma coisa 100% para o entretenimento. Eu tenho que fazer o que o narrador faz, que é passar emoção, gritar o gol da maneira que o torcedor quer e principalmente levar no microfone o imaginário do cara que está do outro lado para ele entender exatamente o que eu estou passando para ele. Sim, Fernando, a rádio realmente traz essa leveza e muito essa proximidade com o público, com o chat, diferentemente do que a gente vê nos serviços de televisão, por exemplo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você atualmente trabalha na rádio, na Energia 97, além de outros serviços de streaming. É claro que o jornalista, o narrador sempre tem que fazer alguns freelancers por aí, mas é possível conciliar todo esse trabalho? Ou é uma rotina muito Tem que difícil? ser. Tem que ser, até porque eu não tenho vínculo com nenhum fixo, assim. Eu não recebo um salário fixo de determinada emissora. Até gostaria. Mas, cara, faz um tempo, já são 6 anos que eu estou nessa toada, né, de ser PJ, de ser um cara que tem flexibilidade, principalmente liberdade para escolher os lugares que eu vou trabalhar. Não é escolher, mas as pessoas chamarem para eu trabalhar, né? Por isso que, já cheguei a fazer 4 transmissões em um dia e meio, que não é o recomendável, não é o correto de se fazer. Olha o seu Silvio aqui. Um beijão pro seu Silvio. Seu Silvio é uma das lendas da internet aí, ele que é de Indaiatuba, torcedor do São Paulo. Grande seu, você tá feliz da vida, né? São Paulo vai jogar a final no Morumba dia 24. Beijão. Então é isso, cara. Eu acho que você tem espaço hoje para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade. Falta um pouco de, às vezes, ter uma estabilidade para ficar fazendo uma coisa só, mas ao mesmo tempo eu fico contente de poder mostrar minhas facetas em coisas variadas, não só narrar um time de futebol, como pegar uma Olimpíada, pegar uns Jogos Pan-Americanos, como eu fiz na Record, como eu fiz na Bradesco Sports FM, como eu trabalhei em outras emissoras como editor. Hoje eu faço as corridas de rua da Track and Field também, que eu sou locutor da Track. Então acho que é bom e dá espaço para poder fazer esse tipo. Cansa um pouco, mas é bom ser dessa forma também. E, Fernando, até falando justamente sobre isso também, depois de uma longa carreira, mais de 20 anos, como você bem citou, como que você vê o jornalismo atualmente, principalmente o jornalismo esportivo e também o quesito da rádio, mesmo com vários streamings, a TV aparecendo de forma muito forte, canais abertos e fechados, mas a rádio ainda assim presente. Como que você vê o papel da rádio atualmente, se perde espaço por conta disso, e como que você vê o jornalismo esportivo, que a pessoa precisa ter atualmente para conseguir em busca de sonhos altos no jornalismo esportivo, Fernando? Cara, a rádio não vai acabar nunca. Essa história que a gente ouve desde que a gente é menino, que o rádio vai acabar porque vem novas mídias. O rádio está presente em todos os momentos de pessoas que gostam de comunicação. O rádio está presente dentro de casa, o rádio está presente no carro, o rádio está presente no transporte público, o rádio está presente no seu trabalho, o rádio está presente, o rádio é o canhão que informa primeiro, que é o companheiro fiel, que é o companheiro que está ao seu lado para tudo. E cada vez mais gente tem vontade, por aquilo que pareça, tem gente, a geração de vocês, por exemplo, que é uma geração dos anos 2000 para cá, cresceu já com o streaming, cresceu já sabendo o que é um YouTube, o que é um computador, o que é colocar uma transmissão, mas todo mundo sempre se apaixona pelo rádio. E na Energia a gente fez uma coisa muito legal. Esse projeto que começou em 2019 mudou o jeito de fazer, né, que é tendo essa linguagem mais solta.
E eu acho que o rádio ele precisa disso, ele pode continuar tendo a sua característica principal, que é a de levar informação, que é de levar a música, o entretenimento no ouvido das pessoas do outro lado, mas de uma linguagem que pode ser diferente, né? E eu acho que ele nunca vai acabar, e quanto mais as pessoas acham que vai acabar, mais ele cresce, mais ele ganha força, se reinventando. Hoje o rádio também é televisão, hoje você vê imagem em praticamente todas as rádios do Brasil e do mundo, né? Todo mundo vê as reações do apresentador, do comentarista, do repórter, do apresentador de entretenimento, enfim. E isso acho que não vai acabar tão cedo. Acho que o rádio vai continuar levando isso para quem gosta, para quem consome, mais e mais. Por mais que tente derrubar o rádio, é uma classe complicada, é uma classe que tem muita gente que batalha horas a fio, anos a fio, e não é bem reconhecido por isso, mas não desiste, porque mais do que trabalhar nisso, você tem paixão por isso aí. Sim, sim, a rádio é um meio comunicativo que perdura há muitos anos e isso nunca se extinguirá e sempre ainda há esperança para ele ter e ser inspiração para muitos jovens que vão aparecendo na carreira. E, Fernando, falando sobre suas passagens, experiências, uma pergunta do Ramos foi: como foi sua experiência nas Olimpíadas de 2016 pela Bradesco Esportes? Foi o meu melhor trabalho até hoje, cara. Foi, assim, aquilo que me deu mais prazer de estar realizando, porque era um grande sonho, era um grande desejo, né? Eu gosto muito de esporte, eu gosto mais de falar de outras modalidades do que propriamente só falar de futebol, então eu brincava que a gente estava na Disney, né, dentro da Bradesco Esportes FM, e de repente você vai realizar o sonho de viver dentro daquilo. E eu passei 20 dias lá no Rio de Janeiro, em loco, né? A princípio não era para ser narrador dos eventos, a princípio era para trabalhar com toda a equipe, informando no jornal, fazendo reportagem, eventualmente descrevendo alguma coisa, mas logo no primeiro dia o Bernardo Ramos, que era o chefe da nossa equipe, o Fábio Azevedo, que hoje está lá no canal Vascaíno, o Bernardo, que sucesso no canal dele também, né? Falando do Mengão, falando de outros assuntos no Band Esportes também. E eles falaram, cara, narra, você tá aí com o Murilo, vocês manjam do que vocês vão falar e vamos ver como vai sair. E acabou sendo incrível, acabou sendo uma experiência histórica, maravilhosa, que foi digna até de prêmio, né, o prêmio APCA, que é o principal, é o Oscar do esporte, e a gente, por uma cobertura espetacular, todo mundo se dedicando, horas a fio. Eu entrava sempre 7h10 da manhã, ficava até as 8, 8h30 trabalhando, depois ia para os palcos para ver, porque eu não queria descansar, eu queria estar lá, vivendo aquele sonho, realizando aquele sonho, poder ver ao vivo o time americano de basquete, o Michael Phelps, o Rafael Nadal, o Brasil com chance de medalha, que mais? Enfim, o Usain Bolt, que eu tive o prazer de ver e narrar a última prova dele, que ele competiu numa Olimpíada. Então, foi espetacular. Acho que, assim, como profissional, é o maior trabalho que eu já fiz na minha vida, porque eu não fiquei restrito a uma coisa só. Eu fiz tanta coisa e vivi aquilo como se fosse um sonho, né, para poder fazer da melhor forma possível, e acho que a gente conseguiu. Foi muito legal. Imagino que realmente tenha sido um baita evento aqui em território nacional, tem toda essa proximidade com os atletas e até fácil acesso às informações, né? Mas, Fernando, eu gostaria de saber, todo jornalista, ele geralmente ele passa por diversas áreas do jornalismo em si, como a produção e até mesmo os backgrounds, os bastidores. Uhum. Como que é essa transição para ser um narrador? Como que eu não entendo muito como é esse processo de você sair de uma determinada posição e no mesmo meio você conseguir já subir para um narrador, um comentarista ou até mesmo um repórter. Como que funciona esse meio? Como que é a comunicação? Você conversa com o seu chefe, algo do gênero? Acho que é muito mais no papo, no papo. Porque, por exemplo, em televisão, o repórter, normalmente ele foi produtor. Normalmente ele ficava caçando atrás da matéria, pegava os contatos, ia junto com o repórter. E eu fui da mesma forma, trabalhei como produtor em canais de televisão, trabalhei como editor, né, editando matérias, colocando no ar.
né, para a galera entender as matérias que vão lá no ar bonitinha, de 3 minutos, 4 minutos e tal, é um processo de edição. O repórter está na rua, ele grava, junto com o cinegrafista, as imagens, depois ele grava o texto dele, que é o off, faz a passagem dele, que é a hora que ele pega o microfone e aparece na frente da câmera, e um editor vem e monta a matéria, né, colocando o áudio no lugar certo, as entrevistas no lugar certo, enfim, para fazer. E eu fiz muito isso, muito, durante, deixa eu ver, 99, fiz de 99 até 2014. Eu fiz 14 anos disso. Foi um período que eu fiz praticamente 14 anos disso, antes de eu ir para o ar. E na TV Gazeta eu tinha muita vontade de ir para o ar. Não para ser narrador, mas eu tinha vontade de ser um comentarista, de repente. Eu não gostava muito de reportagem. O Chico Lang, que é a galera conhece ele mais como comentarista na TV Gazeta, né, super corintiano, grande Chicão. O Chico falava para mim, pô, Fernando, você tem jeitão de repórter, você tem uma voz incrível, você escreve todo dia os textos aqui do programa, por que você não tenta reportagem? Eu falava, Chico, eu acho que eu não tenho muita elaboração de ideias diárias para poder fazer matéria, né? Eu não conseguia ter texto diário para escrever, porque o repórter nada mais é que um contador de histórias. Seja um repórter de rádio, seja um repórter de televisão, ele todo dia conta uma história diferente para pôr na televisão, para pôr em outros meios. E eu queria trabalhar falando. Eu tinha vontade de expressar o que eu imaginava e o que eu achava nas palavras como comentarista. Lá acabou não dando certo, mas eu acabei virando um cara da voz. Lá eles começaram a me dar a oportunidade de eu fazer os offs, né, as locuções. Primeiro textos curtos, depois jogos, depois narrar todos os gols, até que eu tive a oportunidade de ir para o rádio. Que eu tinha vontade já de sair dos bastidores, de ficar atrás de um programa e partir para um programa falando no microfone. Foi quando eu tive a chance de ir para o rádio. E essa galera é a mesma coisa, vocês que são mais novos, pô, você vai entrar numa televisão, raramente você já vai entrar como repórter, quem tem 18, 19 anos, você vai entrar como estagiário. Você vai aprender a editar uma matéria, você vai aprender a produzir, você vai ajudar o superior, tal, até que você comece a ter experiência para fazer outras funções. A não ser que você já tenha, né, uma experiência no rádio, sendo repórter e tal, e já te coloquem desde cedo. Normalmente não é assim. Há casos que funcionam dessa forma, mas normalmente você começa em outras funções para depois chegar em outras no rádio e na TV. Com certeza, Fernando. É uma área muito importante, muito ampla, que dá muita oportunidade para muitas pessoas. E, Fernando, eu queria te fazer uma pergunta sobre também essa característica da rádio, da TV também, das transmissões, como que é e quais as diferenças, as maiores sensações de fazer um jogo em loco, diferentemente do jogo ali transmitido ao vivo e também de forma mais pelo estúdio, pela Off-Tube ali dentro da rádio e também do YouTube, e como que é a diferença disso para o rádio, porque muitos narradores de TV, quando vão ao estádio, contam que tem a maior número de imagens, você pode ver a torcida, então tem uma história maior para se contar. E para o radialista, é da mesma forma, Fernando? É diferente porque o rádio e a TV já tem a diferença básica de transmissão de cada um. Né? O rádio você tem que usar um número muito maior de palavras, vocabulário, repertório, velocidade, raciocínio, né? Enquanto na televisão você tem a imagem, que fala por si só. Você transmite um jogo, mas com o auxílio da imagem, que não precisa descrever tanta coisa com velocidade, porque a imagem, além das pessoas que estão trabalhando ao mesmo tempo. Hoje, no nosso caso, como a gente faz rádio em loco e também no estúdio, particularmente, eu gosto muito mais de estar no local. Eu prefiro estar no local, porque você vivencia tudo que está rolando, sente o clima, você vê algumas coisas que você não vê, apesar de quando você está no estúdio, com o tubo, com a tela, você tem a oportunidade de ter câmeras de televisão e ângulos diferentes. Mas hoje, no estádio, você já tem também. O estádio você sente alguma coisa, você vê alguma coisa com o repórter ali do lado também, que às vezes pela televisão você não vê. Né? E por isso que é muito melhor você estar no palco, você estar descrevendo aquilo que você está vendo no palco. Na televisão, a imagem sempre é o preponderante, é o que manda na história. Mas mesmo quando você está com 1000 imagens, às vezes você está lá, você tem algumas sensações que você não tem quando está no estúdio. Então é sempre importante você estar no palco, descrever, sentir o clima da torcida, sentir o clima do evento, né? Poder
por exemplo, quem faz grandes coberturas passa, pô, hoje eu estive aqui, o clima está desse jeito, poder falar certas coisas que você não consegue falar quando está com uma imagem de televisão e transmitindo o off-tour. Ainda sobre a transmissão em loco e no YouTube, qual a sensação de estar dentro do estádio? Qual torcida mais você se emocionou narrando o jogo? Acho que tem bastante torcida. Aqui no Brasil, acho que eu já fiz de todos, né? Se for pegar em loco, de todas as grandes torcidas. Fazer jogo com a torcida do Corinthians muito tempo ali do lado, como repórter, era difícil. Porque você não ouvia, você simplesmente não ouvia, porque era um barulho o tempo todo, até pela característica do Pacaembu, pela característica de Itaquera também. Né? Mas acho que é difícil até você ficar falando de uma torcida ou outra. O show que a torcida do São Paulo está dando hoje, né? Colocando todo jogo 50 mil pessoas. Torcida do Palmeiras, no período que eu fui setorista do time também, comparecia o tempo todo, criticava quando tinha que criticar, mas apoiava do início ao fim. Então acho que no Brasil inteiro a gente tem paixão envolvida para todo mundo. Dos 12 grandes times aí, se for pegar, né, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, são torcidas gigantes. No Nordeste, quando você vai também, né, o que o estádio de Pernambuco com o Sport, com o Santinha, com o Náutico, a Bahia com o Bahia e Vitória, lá o Papão e o Remo do Pará, enfim. É difícil você colocar uma coisa só. Acho que a paixão, a emoção, desculpa, cada profissional na sua região, tenho certeza que sabe que vive grandes momentos com o torcedor do lado. Assim. O torcedor às vezes espera que você fique falando do time dele, mas acho que todos têm a mesma paixão e emoção quando você está trabalhando ali do lado. E, Fernando, você que já transmitiu, você que já acompanhou mais de 60 modalidades, quais foram os seus eventos que mais te marcaram? E também quais foram os esportes mais exóticos, por assim dizer, que você já acompanhou? O evento, com certeza, a Olimpíada do Rio, né, que foi espetacular. A Copa do Mundo aqui do Brasil também, que eu fiz as duas. Eu trabalhei e fui assistir jogos. Né, eu trabalhava na Band, à época, na edição da Copa, fazendo melhores momentos, fazendo edição para repórter, reportagens que iam para o ar, clipes para o jogo aberto, né, no período que eu estava lá. E a Olimpíada do Rio, que foi esse momento de eu estar como apresentador, como narrador, e fazendo tudo, na verdade, lá. E, cara, acho que esporte mais exótico, acho que trampolim acrobático foi um deles, com certeza, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, que é uma modalidade da ginástica. Luta greco-romana, wrestling, né, que é uma luta bem diferente, que a gente às vezes tem que estudar muito mais, porque não conhece bem as regras. Eu já fiz corrida de cachorro, aliás, já várias, né, lá na track and field, locução de corrida de cachorro. Recentemente eu fiz uma bem legal, que foi o hand beach, que é o handball jogado na areia, na praia. É uma modalidade diferente, porque tem gol que vale 1, tem gol que vale 2, né, e não é só do goleiro. Você pode fazer um gol de giratória, vale 2. Você faz um gol de ponte aérea, jogar a bola lá em cima, o parceiro ou a parceira pegar, fazer o gol vale 2, o coringa vale 2. Então são algumas aí que eu já fiz que foram bem legais, assim, diferente do que a galera está acostumado, né? Mas das modalidades tradicionais, todas, sem exceção, futebol, vôlei, basquete, tênis, natação, automobilismo, judô, canoagem, ciclismo de estrada, ciclismo de perseguição, mountain bike, vôlei de praia, ginástica rítmica, ginástica artística, nado sincronizado, saltos ornamentais, 60. Aí eu acho que tem 61, se não me falha a memória, mas tomara que cresça. Vamos crescendo cada vez mais. É isso, Fernando. Com certeza é muito importante. Quanto maior essa gama de esportes, melhor, mais conhecimento. E é muito emocionante trazer essas emoções para o público também. Mas, Fernando, até te perguntar sobre o seu trabalho atual, que está muito forte na Energia 97, narrando os Jogos do São Paulo. E tem essa característica, né? Claro que você narra esses Jogos do São Paulo, mas você também está muito além disso. Tem um trabalho profissional, narra jogos de todos os clubes.
Mas ainda assim tem as críticas, tem os torcedores que vão lá e falam: ah, mas você é de São Paulina, você narra os jogos do São Paulo e está narrando o jogo do Corinthians, como que isso é? Isso no momento que as redes sociais também é muito grande, né? Não é um momento que era antes no passado, que não tinha esse contato tão próximo, e hoje já tem, e já tem esse contato com muita facilidade. Como que é, Fernando, para lidar com essas redes sociais e com as críticas, se houverem? Legal isso aí, cara. Legal, porque isso aí é corriqueiro, é diário, normal. Eu acho que é muito normal ter esse tipo de cobrança, porque eu estou lidando com uma torcida que espera que eu seja só para ela, que eu seja fanático para ela, e que às vezes não me dá o direito de opinar sobre outros times, como eu faço nas minhas redes sociais, como eu falo no ar também, como eu narro também para outros times, como eu já fiz Libertadores para o Flamengo, já narrei o Palmeiras na rádio, continuo fazendo. E, cara, eu acho perfeitamente normal. É uma coisa que eu acho muito bom isso aí que aconteça, porque me serve também como aprendizado. Para eu também aprender a lidar, para eu aprender a não criar pilha com determinadas coisas, não responder a gente que claramente só quer provocar, não quer acrescentar em nada, né, nem uma coisa construtiva numa crítica ao meu trabalho. Todo dia acontece, né? Eu recebo inbox, você tem que narrar só o São Paulo, você tem que falar só bem, você tem que parar de falar daquilo, porque você é São Paulino e ponto final. Os caras querem editar o que eu tenho que fazer, mas eu estou aprendendo a lidar com isso. Ainda aprendo como outras pessoas também. O nosso meio, né, a gente que está trabalhando com rádio, com televisão há mais tempo, às vezes é um pouco novo você lidar só com o torcedor de um time. E o que eu tento sempre passar é que eu sou um cara que estou nessa batalha, estou nessa luta, nesse trabalho há muitos anos. E a imagem que eu tenho hoje perante o rádio é a maior que eu já tive na minha vida. Nem trabalhando em grandes emissoras de TV, jornal, internet e tal, eu tive tanto público e tanto reconhecimento como agora nos últimos 3, 4 anos com a Energia. E eu tenho que ser muito grato, eu sou muito grato a esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo eu não posso parar de falar o que eu penso, de desempenhar o que me é pedido em outras plataformas e o que eu penso também como profissional. Então, acho que é sempre uma questão de fazer um balanço, ter sempre uma dose de calma na hora de responder, ter muito cuidado também, né? E eu vi até uma pergunta aqui, você aceitaria trabalhar em TV? Eu trabalho, eu estou no Paramount também, eu sou narrador na Paramount também. É que a minha imagem hoje ela é muito vinculada ao rádio. Hoje ela é muito vinculada ao rádio, principalmente Energia. Então, assim, é bom que a gente cada vez mais mostre o trabalho em outros locais, em outras frentes, para outros públicos virem também. E essa história de rede social, falar muita coisa, é o que mais tem todo dia. A gente tem que responder sempre com o devido cuidado para não ofender o outro lado, porque às vezes você perde um pouco a cabeça também de quem vem falar muita groselha, mas faz parte do jogo. Bom, Fernando, é muito interessante essas suas características, posições sobre a narração. E uma curiosidade nossa é como você se prepara para os jogos, tanto no requisito de estudo, voz, e aproveitando o gancho, qual foi sua narração mais emocionante, uma das melhores narrações que você já fez? Bom, questão de preparação, eu acho que exige sempre muito do profissional estudo, né? Se preparar devidamente para determinadas modalidades. Por exemplo, eu tenho muita modalidade que eu não tenho mais familiaridade, exige um processo de estudo um pouco maior, pesquisa, né? Tentar buscar algo a mais que simplesmente escalação e evento, saber da vida do atleta, né, para sempre colocar uma característica a mais, né? Então, acho que quando a gente vai em outras modalidades, sempre esse tipo de coisa. No caso do São Paulo, fazendo Energia, já é uma coisa que eu estou acostumado no dia a dia. O meu consumo de notícias diárias passa diretamente pelo São Paulo, passa diretamente pelos times que eu estou acompanhando, nos programas de TV, de rádio, da internet, nas leituras. Então, exige um pouco menos, até porque tem um repórter também que ele tem a função dele, que é informar, que é passar dados. Eu sou um cara que eu sou muito consumidor de informação. Eu prefiro nas minhas transmissões, às vezes, um pouco mais até de informação do que propriamente o entretenimento, de falar
uma coisa mais solta, porque é o meu jeito de ser, porque é a minha formação, porque é a minha ação de jornalista durante tantos anos, mas aliado, claro, ao jeito mais descolado, mais leve de fazer a transmissão. E, cara, tantas transmissões, eu acho que na minha carreira ficou muito marcado, né, os Jogos do Rio 2016, não tem uma pessoa que tenha ouvido no rádio e no Grupo Bandeirantes, né, na Bradesco, na Bandeirantes, na Band News, aquela Olimpíada, as narrações do judô, o que me deu realmente um público muito grande. Jogos Pan-Americanos também foi muito legal ter feito muitas medalhas do Brasil. O futebol, pô, incontáveis, né, dá para dizer, final de Champions eu já fiz, final de Libertadores eu já fiz, Copa do Mundo eu já narrei, gol do Messi, gol do Cristiano Ronaldo, caras históricos. Então, acho que tem muita coisa bacana. Acho que a que mais marcou, se você me perguntar uma que mais marcou foi a medalha de ouro da Rafaela Silva, né, no Rio 2016, no judô. Porque essa aí me deu uma catapultada, se é que dá para usar essa palavra, para a galera me conhecer em outras situações que não só futebol, né? Então essa aí foi muito legal, pelo público ter visto na TV e ouvido no rádio uma modalidade que não tinha tanto alcance, tanta penetração como foi o judô. Então foi muito legal isso aí. Certinho, Fernando. E você que já vivenciou muito nesse ramo jornalístico, quais são suas ambições ainda? Ou é mais pé junto? Você pretende fazer algum novo projeto? Ou até mesmo como o JP Batista mandou no chat, pretende ir para uma TV aberta, caso tivesse uma oportunidade? Cara, você sempre tem que estar pronto para a oportunidade. Eu já trabalhei em TV aberta, em várias, né? Record, Rede TV, Gazeta, Band, SBT. Das TVs abertas existentes, eu só não trabalhei na Globo e na Cultura. Mais as fechadas, que eu já trabalhei no Band Esportes, que eu já trabalhei na ESPN, e na antiga Sky, né, que era o Sports Plus. Então, já girei bastante por TV, mas maioria das vezes como produtor. Já fiz narração, né, em TV aberta na Record, entrou no Jornal da Record, mas não como o público me pergunta muito. O público, quando fala em TV aberta, ele quer me ver narrando na Band, narrando na Globo. Um jogo de final de semana, um jogo de quarta-noite e tal. Tenho vontade, claro que eu tenho vontade, sempre estou aberto à proposta. Quero muito fazer grandes coberturas fora do Brasil, que eu não tive oportunidade ainda, em loco, né? Eu já fiz cobertura de Copa do Mundo aqui no Brasil, de Olimpíada aqui no Brasil, de Jogos Pan-Americanos, mas eu nunca viajei para fazer. Eu tenho muita vontade de fazer. Já viajei para fazer NBA, já viajei para fazer futebol, basquete, mas para fazer jogo e transmissão grande fora do Brasil, eu tenho uma vontade muito grande. Tomara que em Paris, ou esse ano mesmo, em Santiago, eu consiga, ou no futuro tem muito chão pela frente, tem muito caminho ainda a ser trilhado, traçado, e é o que eu desejo. Eu desejo ainda fazer muita coisa na minha carreira, em várias modalidades, no rádio, na televisão e no streaming também. É isso, Fernando, com certeza. Também te perguntar uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi de uma fala sua, que uma transmissão que você faz e que tem inúmeros pontos, né, de transmissão, que aí é com certeza diversos lares ao vivo, então não dá para saber o número de pessoas exato, mas são muitas pessoas, muitos lares acompanhando a transmissão. E como que é para o narrador no momento? Você fica sabendo disso na hora? Como que é para ficar sabendo disso e continuar muito bem, mantendo o seu profissionalismo, não subir para a mente ou algo do tipo, não ficar muito nervoso com isso? E o que você dá de dica para as pessoas que estão começando nesse mundo da narração para tentar se aperfeiçoar e principalmente para não cometer a famosa gafe no ar, Fernando? Bom, pegando a segunda resposta, cara, acho que é questão de experiência, é questão do período que você está dentro da mídia, trabalhando, né? Eu já estou no microfone com um grande público há mais de 12 anos, então é muito questão de experiência, de você saber que no rádio você não pode deixar buraco, você não pode falar determinadas coisas. Hoje, mais ainda, né, com um mundo diferente, um mundo que é mais justo, um mundo que é mais igualitário, um mundo que dá mais oportunidade para algumas situações que antes você não tinha e algumas pessoas não tinham. As meninas, por exemplo, no microfone, que hoje estão desempenhando brilhantemente. Então, é questão de experiência e oportunidade de você saber e ter responsabilidade com o que você está falando, né? Então, acho que
você sempre se preocupa tomando o devido cuidado com as coisas que você fala, porque a questão de ser interpretado não, porque opinião, às vezes você tem uma que certamente o outro discorda, mas para não entrar em opiniões que sejam erradas daquilo exatamente que você está ali preparado para fazer. Né? Você não pode sair detonando, você tem que ter cuidado com algumas palavras também. Então, acho que é dessa forma que você faz da questão da experiência, né, no microfone. E sobre falar para muita gente, cara, eu acho que é consequência do trabalho, é consequência de você estar numa uma emissora como eu estou hoje na Energia, que espalha para milhões, né, repercute ainda mais para milhões, e isso é muito bacana. Televisão tem um alcance maior ainda, né? Tem determinadas vezes que a pessoa no microfone da televisão ele fala para 10 milhões, 15 milhões de pessoas. A gente no rádio fala ali para 2 milhões. Eu já fiz uma transmissão no streaming com Corinthians e Palmeiras no Paulistão desse ano, no Paulistão Play e no YouTube, né, no YouTube do Paulistão. A gente falou para 4 milhões e 700 mil pessoas. Só que não era aquelas pessoas que estavam ali ao vivo, elas estavam no clique, entra, mas só de saber que estava um número absurdo desse, mais de 220 mil pessoas simultâneas ouvindo você, é muito legal, é muito bacana, né? E exatamente num público que não é o meu tradicional. Estava narrando um Palmeiras e Corinthians, aquele que foi 2-2, que o Gil fez o gol no finalzinho, estava chovendo muito em Itaquera, aliás, domingo tem outro jogo agora, né? Então é muito bacana, eu já falei para grandes públicos e às vezes você nem tem ideia de quantas pessoas estão falando. O que você tem que ter ideia é o que você vai passar para essas pessoas de forma correta, de forma sem agredir absolutamente ninguém, né? Se você está numa questão de narração como a minha, e simplesmente fazer o seu melhor para você entregar para aquele canal, para aquela emissora que você está falando para o público do outro lado. Sim, Fernando. É muito interessante esse foco e essa opinião sua que você nos trouxe, mas infelizmente nossa live está chegando ao fim. Queria te agradecer imensamente por ter aceitado nosso convite, ter reservado um tempo para falar conosco. E uma última pergunta, e pode ser meio duvidosa para ti, o que você prefere narrar? Um título inédito do seu clube ou uma final de Mundial, Copa do Mundo? Ah, cara, aí o torcedor que me desculpe, mas acho que fazer uma final de Copa é o Olimpo para qualquer profissional. Assim, eu vou ter essa oportunidade daqui a 20 dias de tentar narrar um título inédito para o clube que eu estou, que é o meu de coração, né? Eu sou São Paulino, isso é inegável. Por um trabalho que eu estou fazendo na Energia, eu vou narrar uma final que, se ela vier ao título, certamente vai ser emocionante, vai ser incrível. Mas, profissionalmente falando, eu fiquei pertinho. Né? O Domênico fez a final merecidamente, porque o Domênico é uma lenda. A gente teve a final da Copa do Mundo agora no rádio, França e Argentina, mas eu narrei a semi. Eu narrei a semi Argentina e Croácia, né? Argentina e Croácia, que o Messi acabou com o jogo, que jogou muito, né? E fiquei muito feliz com isso, fiquei muito grato com isso, de ter tido essa oportunidade de narrar um grande jogo de Copa do Mundo, como eu já fiz também grandes coisas em Olimpíada, em outras modalidades. Quero muito fazer tudo isso que você falou, acho que vários colegas meus, amigos meus, né, eu sempre falo muito com o Everaldo Marques, falo com o Paulo Andrade, que são meus amigos pessoais, né, Guga, que a gente começou praticamente junto na mesma época, o Guga Bilani, eles já tiveram em televisão essas oportunidades, eu estou batalhando para ter, né, até porque eu fiz coisas diferentes que eles não fizeram também, eu fui produtor, alguns deles foram repórter também, então a gente está na mesma batalha todo mundo, com praticamente a mesma faixa etária e todo mundo junto, mas realizando sonhos, que é o que eu sempre digo. A gente sempre quer realizar sonhos. A gente sempre quer tentar melhorar o nosso desempenho profissional, mas sem deixar de lado tudo que a gente aprendeu com a família, falando com muita responsabilidade para quem está do outro lado. Então, acho que com muita calma, com muita perseverança, principalmente com trabalho e vontade, a gente consegue chegar assim. Bom, ainda vamos assistir você narrando
uma final de Copa do Mundo, com muita honra, com muita clareza, e vamos lembrar dessa live. Te agradecer mais uma vez por ter nos recepcionado, ter participado conosco. Agora eu vou dar a palavra para o Bruno. Fernando, eu gostaria de te agradecer. Foi uma grande honra estar falando contigo aqui. Foi um ótimo conhecimento trocado. E muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite. Sei que o tempo é um pouco escasso aqui no Instagram, mas mesmo assim foi um ótimo papo e muito obrigado. E Paris está aí, 2026 também está aí, vai ter oportunidades. Copa do Brasil também vai ter uma oportunidade aí para o nosso São Paulo. E muito obrigado novamente. Matheus, Obrigado, tiver meninas. Obrigado, desculpa. Você ia falar, Matheus? Não, imagina. Pode continuar. Só agradecer vocês, e pô, para mim é uma das coisas que eu mais falo nas transmissões. Só o fato de eu poder falar para meninos como vocês, para as meninas, para gente que tem já um pouco mais de idade, tem vontade de ingressar na minha área. Até outro dia eu era um estudante, um ouvinte como vocês também, vendo os meus ídolos, né? Eu lembro de cada detalhe, de quando eu via os grandes nomes da televisão, do rádio, que eu me inspirava, né? E hoje poder passar pelo menos um pouquinho daquilo que eu tive de experiência e fazer a diferença, de repente, para algumas pessoas, para mim é muito engrandecedor, é muito legal. Que vocês tenham todo sucesso, né, estudando, curtindo a final dessa fase de adolescência, o início da fase adulta de vocês agora também, aproveitando para seguir nessa vida, né, de comunicação, do jornalismo, se vocês forem seguir no jornalismo ou em outra área. Então aí, obrigado pelo convite aí, muito legal conversar com vocês. Muito obrigado, Fernando. Prazer imenso. Eu sou fã demais do trabalho de vocês. É um prazer imenso ter feito essa live. Não sei se você vai lembrar, mas eu já tinha feito uma live com você bem anteriormente, uma live com o Danilo, com a Mariana, falando bastante do São Paulo em específico. Então, foi um começo muito importante, porque ali eu não sabia muita coisa, mas hoje, com certeza, eu já tenho um conhecimento muito grande e tenho esse prazer de falar com você, Fernando. Então, muito obrigado mais uma vez. Só fazer mais uma perguntinha, até desculpa por isso, mas é uma dúvida que eu tenho sobre o trabalho na Cazé TV, de o porquê de estar assim tão grande, ter esse boom, porque tem alguma coisa diferente de outros veículos. E só agradecer, Fernando. Ótimo sucesso para você e com certeza pode dizer o que você tem mais para frente para a galera ficar de olho no seu trabalho, que é sensacional. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Eu que agradeço. Obrigado. Lembro sim da live, né? Sempre legal bater papo com a galera, seja qual for o assunto, seja qual for a temática, é muito bacana. Bom, sobre a Cazé, acho que o Casemiro ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno com 3 anos aí de um sucesso arrebatador, né, de um cara que trabalhava no esporte interativo e, como a gente, trabalhava numa redação, trabalhava ali nos bastidores e, de repente, começou a botar a cara na câmera e o que ele imaginava, falar o que ele via com comentários, com reacts, com chat. E simplesmente explodiu. Porque o cara é carismático, porque o cara é inteligente, porque o cara tem ideias excepcionais, que tem um coração maravilhoso. E, cara, acho que é tudo fruto do trabalho dele, né? Aliado ao esse momento de democratização da informação, de a gente estar podendo ter tantas empresas, tantas emissoras, tantos veículos podendo fazer transmissões. O Cazé aproveitou isso 2, 3 anos atrás, colocando no Twitch dele primeiro algumas transmissões de games, depois colocando futebol. E eu tive a honra de fazer uma transmissão com ele ano passado, uma semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense, que foi, à época, a maior audiência do Twitch dele. Hoje ele está no YouTube também, mas na época, no Twitch dele, foi a maior audiência. Fiz eu, o Thiago Leifert, ele, o André Hernan e o Thiago Neves. E foi espetacular, foi incrível, né? Foi um momento muito legal. E lá na Cazé, hoje eu estou fazendo esportes variados. Já fiz futebol, fiz jogos de praia, fiz ginástica, esportes olímpicos, que vai começar a ter pra caramba. Eu tenho já o convite do PAN, acho que eu vou fazer o PAN com eles, bastante coisa também. Acabaram de fazer uma Copa do Mundo feminina brilhante, que as meninas simplesmente arrebentaram, a Letícia, a Mila, a Elaine e os comentaristas, o Rafa, que é meu amigo há 12 anos, Luizinho, que está destruindo na narração,
Bruno Cantarelli, que está arrebentando no Rio de Janeiro, referência no rádio também, começou com a gente lá na Bradesco também trabalhando. Então a Casé hoje é um case de sucesso absoluto e só está começando, é muito recente, tem muita coisa que vai aparecer, agora eles têm campeonato alemão, agora eles têm campeonato da Major League Soccer. Acho que vocês vão me ver fazendo algumas coisas na Casé bastante aí e nas outras plataformas TV. Agora tem espaço para todo mundo, gente, graças a Deus, e também ao trabalho de tanta gente aí, os meninos e meninas que têm vontade de trabalhar vão poder fazer isso, porque agora sobra espaço aí para molecada e para a gente que é um pouco mais velhinho também. Bom, claro que vamos acompanhar suas narrações, reportagens. Somente te agradecer por, mais uma vez, por ter aceitado, por ter dado suas opiniões, falado sobre sua carreira, seus desejos. Nós, da Cultura Esportiva, desejamos todo sucesso para ti. Vamos estar na torcida sempre. Muito obrigado mais uma vez por mim, pelo Bruno, pelo Matheus e por toda a equipe da Cultura Esportiva. Muito obrigado, Fernando. Nos vemos em breve. Obrigado, gente. Obrigado, sucesso para vocês. Sempre que quiser aí para a gente papear, estou à disposição. Boa noite aí. Obrigadão. Boa noite a todos. Ao vivo vai ficar gravado. Valeu e tenha uma ótima noite. Valeu, rapaziada.